Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez falando sobre os temas de Dragon Ball no canal Danael. Eu tinha lido Daniel, mas é Danael Fernandes. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Danael Fernandes, nome diferente inclusive, da hora. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full, como sempre, né, rapaziada? E simbora sobre os temas de Dragon Ball. Vamos ver do que se trata o vídeo. 3, 2, 1 e play. YouTube, vamos cometer um Que tipo de crime. tema? Dragon Ball Abertura? é obviamente um dos animes barra mangás mais impactantes de todos. Impactante no sentido cultural. Essa forma de arte não teria metade da popularidade aqui e até mesmo talvez no Japão se não fosse Dragon Ball. Dragon Ball inspirou uma cacetada de outras obras. Todo mundo sabe de tudo isso. A grande questão é que o otaku médio é muito chato. Então, por mais que na internet tem um círculo que gosta muito de Dragon Ball ainda, a maior parte da, entre aspas, comunidade de anime na internet vê Dragon Ball como uma piada. Extremamente mal escrito, extremamente mal feito, bobo feito, chato burro. Inclusive, quando eu tava no ensino médio eu tinha meus amigos super duper cult, todo mundo sempre batia na tecla de Dragon Ball não tinha história. Bom mesmo é Bleach, eu acho. E em geral o argumento sempre é: ah, você ainda gosta Dragon de Ball Dragon não Ball tem só história. por causa de nostalgia. Porque se você consumir essa coisa hoje em dia, você vai achar ruim, porque é ruim. Dragon Ball tem problemas? Não, o Dragon Ball antigo eu acho da hora, tá ligado? Eu acho da hora, acho que tem uma historinha ali legal. Mas agora os recentes, assim. É porque eu também não assisti Dragon Ball. Então releva aí o que eu tô falando, tá, rapaziada? É um cara que não sabe porra no Dragon Ball falando. Então, né? Enfim. O Z eu me lembro de assistir pouco, assim. Alguns episódios quando passava na televisão, de madrugada. E. Cara. O Z, e até o começo, o antes do Z. Eu sempre achei que o Z era o primeiro, mas tem um antes do Z, né? Que é o Dragon Ball mesmo, né? Enfim. Lá tem uma historinha, só que depois de um tempo pra cá eu vejo mais questão das lutas do que a história em si, tá ligado? Obviamente tem problemas. Entretanto, eu fiz uma coisa incrível uns anos atrás, chamada eu peguei o mangá inteiro de Dragon Ball pra... Tem uma narrativa ali, porque precisa dessa narrativa pra que o anime ocorra, porque se não tivesse uma narrativa principal ali, não ia ser meio complicado, né? Mas, sei lá, ultimamente eu acho que em questão de história, sei lá, mano. ler, e deve ser um dos meus mangás favoritos. Em grande parte, vou dizer que é por causa da arte do Toriyama. Não arte especificamente, mas composição dos quadros. Esse é facilmente o mangá mais gostoso de ler que eu já vi. Teu olho, tipo, desliza pela página de uma forma tão suave, é incrível. Comparativamente, o anime é ruim. Bem ruim. Mas Dragon Ball também tem vários méritos narrativos. O Super, não muito, mas o mangá original, com certeza. Então estou aqui... E também tem isso aí, tá, rapaziada? Tem isso aí. Como ele falou, o anime é ruim. Eu sou um cara que só vê anime, então acho que é por isso que eu tenho muito essa visão. Agora, quem já conhece o material original, o mangá, deve ter uma percepção diferente, tá ligado? Porque realmente, por exemplo, a saga Super no mangá, ela é cheia de detalhes, tá ligado? Por exemplo, um detalhe que ficou muito marcado pra mim. Olha só, eu nem sou fã de Dragon Ball, nem peguei pra assistir ainda e tal. Mas isso me marcou bastante e eu nem assisti, né? Assim, nem li. Que foi a parte do Mestre Kami ensinando aos Paranauê pro Goku lá antes dele despertar o instinto superior. Aquela parte do Mestre Kami ali lutando contra o Jiren, meu amigo, aquilo ali foi do caralho, tá ligado? Então assim, e no anime não tem isso. Então, cara, é sensacional, tá ligado? Então acho que é muito isso. Acho que muita gente que tem uma visão que Dragon Ball não tem história, provavelmente deve ser aquela galera que só vê o anime, tá ligado? Porque no mangá, eu acho que pode ter uma história ali, uma explicação da hora, tá ligado? Coisa que no anime eles muitas das vezes tiram, né, mano? Que nem eles tiraram na saga Super ali, muito contexto, né, mano? Botaram muito filler ali, então pode ser isso. Pra dar uma defendida em Dragon Ball, eu vou usar a gameplay de Dragon Ball FighterZ no fundo, em parte porque Toei é meio chata com copyright, em parte porque esse jogo é irado. Eu acabei de perceber Parece da hora que eu mesmo. falei no meu vídeo só bem de Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z, e aí eu falei que ia colocar cenas de Dragon Ball Fighter só porque sim. E aí a minha equipe não é nem de Dragon Ball clássico, nem Z. Eu sou ótimo no meu trabalho. Ok, como eu cheguei a falar no meu vídeo Gurren Lagann, muitos animes e mídias japonesas em geral têm uma certa
fórmula ao redor de escalar a narrativa e os poderes de seus personagens. Isso, obviamente, não é exclusivo do Japão, mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídia japonesa. E eu falo mídia japonesa ao invés de só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy VII começa com um grupo explodindo um gerador de uma empresa malvada e termina com seu grupinho lutando contra um deus que consegue destruir o sistema solar 3 vezes durante a mesma luta. Dragon Ball não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes, porém eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e em mangás, e que muitas vezes quando Battle Shonen seguem a mesma ideia, que é a maioria das vezes, provavelmente estão puxando disso por causa de Dragon Ball. Então não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Vou tomar no cu. Isso é uma forma não. Porém, eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e em mangás, e que muitas vezes quando Battle Shonen seguem a mesma ideia, que é a maioria das vezes, provavelmente estão puxando disso por causa de Dragon Ball. Então não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Vou tomar no cu. Isso é uma fórmula narrativa bem legal pra uma história de ação, porque é uma ideia de progressão bem direta. Você quer botar lutas, mas você quer que as lutas fiquem cada vez mais intensas. Então o que faz sentido é que todo mundo na narrativa fique mais forte, tanto seus heróis quanto seus vilões. Com isso, por ter novos poderes, eles conseguem fazer coisas bem mais legais e mais interessantes. E aí o nível dos combates escala. E aí os personagens e o mundo estão em um outro nível e é bem visível durante os combates. Uma história de ação deveria contar alguma coisa com seus combates, então ver a progressão dos poderes nas lutas já é bom narrativamente. É um anime de ação, é o que você quer. Você tá vendo que os personagens estão ficando mais fortes e essa é a história que você está seguindo. O problema é que você precisa planejar um teto. Alguma coisa como, por exemplo, Naruto não planejou um teto e aí ficou um pouco absurdo demais, né? Além de que é bom ter uma construção pra chegar nesse teto. A construção de, por exemplo, Final Fantasy faz completo sentido. Um alien já é apresentado no início, então eventualmente ficar cósmico faz sentido. Naruto, um alien é apresentado lá na puta que pariu da frente. Um alien que viaja entre dimensões. Se a gente voltasse pro início dos anos 2000, enquanto eu tava assistindo o Exame Chunin e você me dissesse que essa era a direção que Naruto tava seguindo, eu ia ter um derrame. Agora, Dragon Ball é um exemplo um pouco fascinante, porque a evolução de força do Goku é o tema principal de sua narrativa, e esse tema também enfatiza o fato de que não tem teto em Dragon Ball. Foi o que eu falei, eu já falei isso aqui pra vocês. Quando eu falei que Dragon Ball era acho que foi um vídeo do Cronosfera que eu reagi e discordei do Guto, onde o Guto fala que Dragon Ball tomou um rumo de força lá que ninguém imaginava. Eu discordo muito dele, tá? Lá eu discordo. Eu concordo com o perdão Danael aqui. Cara, não sei vocês podem ter a opinião de vocês também, tá? Assim, com todo respeito ao Guto, ou quem tem essa opinião, que Dragon Ball extrapolou demais, tomou um rumo que ninguém imaginava, eu discordo. Eu, que nem o Danael tá falando aqui, a história de um personagem ali que tá buscando evoluir, ser o mais forte, gosta de luta e tal. Eu já imaginava, cara, que teria essa proporção, tá ligado? Eu sempre imaginei isso aí. A cada inimigo que tu vê que o bagulho vai aumentando, destruindo vilas, destruindo cidades, destruindo continentes, destruindo planetas. E, cara, no começo do Dragon Ball Z já tem personagem que destrói fucking planetas, tá ligado? O Freeza é um desses personagens. Ele é um dos vilões mais antigos de Dragon Ball, cara. Ou seja, no começo já tem essas paradas ridículas, tá ligado? E é só o começo da obra. É muito fácil tu imaginar, pô. Enfim, respira, velho. Tô tentando achar um modo de falar um jeito de não ficar puto. Enfim. Cara, se você vê uma personagem destruindo planetas no início da obra, tu pensa o quê? Caraca, então o teto é ali. A história não vai passar disso. Esse é o boss final da história, tá ligado? Não, cara, não é, meu amigo. Cara, é óbvio. Aquele é o vilão principal do começo da história. E ele já tem aquele nível absurdo. E você acha que vai parar por ali? Não, meu amigo. Pra tornar a coisa mais épica, tem que ter algo novo, algo, né, surpreendente. Porra, o escalonamento de poder vai só aumentando. Então, cara, eu já previa que Dragon Ball ia tomar esse rumo, tá ligado? Em questão de escala de poder, saca? Então, por isso que eu não acho que Dragon Ball tomou um rumo que ninguém esperava, tá ligado? Foi surpresa. Eu não acho, enfim.
Caralho, eu quero dizer com isso? Ok, o mangá de Dragon Ball começa muito, muito estranho. Os primeiros 30 capítulos parecem um outro mangá. Dragon Ball passa a ser o que você imagina que Dragon Ball é quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami e conhece Kuririn e tudo mais. A partir daí é um pouco mais similar ao Dragon Ball que você conhece e talvez goste. Eles treinam, vão num torneio, tem uma empresa malvada e eles precisam destruir, tem um cara verde malvado, eles precisam destruir, eles treinam, eles vão num torneio. Só que no primeiro arco de Esse torneio de Dragon pinguim Ball, aí é somos foda. apresentados a esse cara aqui chamado Jack Chun, que se você tiver mais que 30 de QI, você pode perceber que ele só é o Mestre Kami mesmo. Por sorte, o Goku não tem mais que 30 de QI, então ele nunca soube. A questão é, a luta final do torneio é Jack Chun contra Goku. E quem acaba vencendo no fim das contas é o Jack Chun. Tá, Danael, legal, e o foda-se. Essa luta é o Jack que Chun. carrega o tema de Dragon Ball inteiro. O Mestre Kami queria ensinar uma lição pro Goku. Sempre vai ter alguém mais forte que você. Esse torneio veio logo depois de um arco de treino. Então o Mestre Kami ensinou uma lição pra ele que é nunca pare de treinar. Nunca fique apenas confortável com seu poder atual. Não ache que você é invencível e que jamais ninguém vai te superar. Treine e Exato. melhore, para que eventualmente, quando alguém mais forte que você aparecer, você vai estar pronto. E depois de Tem derrotar que ensinar isso pro Saitama, né, velho? essa pessoa forte, treine e melhore. A fórmula, entre aspas, do Battle Shonen é literalmente o ponto em Dragon Ball. O Goku não é um personagem que tem um objetivo. O objetivo do Goku é só, eu adoro artes marciais, é tipo muito legal. Lutar é muito brabo. Eu tô jogando um Eu também RPG de Dragon curto pra Ball porque caralho. eu sou um psicopata, e nós estamos em um arcozinho de treino, e meu mestre fez um discurso que eu acho que é a coisa que melhor encapsula o que Dragon Ball é. Nossos personagens começaram a treinar pra proteger a Terra, pra impedir que os invasores destruam tudo, ou sei lá. Mas eventualmente esse vira só o segundo plano, porque a gente começou a gostar de treinar. Ver a gente ficando mais e mais forte, nossos ataques ficando mais e mais destrutivos. Meu personagem literalmente treinou no inferno e ele percebeu que eventualmente alguns demônios que davam trabalho pra ele agora não dão mais. E a sensação de euforia ao perceber que você está melhorando é imensa. Ao ponto que quando os invasores Papo chegaram, reto. nossos personagens estavam muito mais animados do que com medo. Finalmente, depois de tanto tempo, eu vou ver se meu treino valeu a pena. Estou cansado de treinar contra as mesmas pessoas, agora vai vir alguém muito mais forte pra eu testar se eu estou bom o suficiente. Se a gente vencer, show. Se a gente perder, falhamos. Mas a esse ponto, salvar a Terra é consequência do nosso objetivo, que realmente é lutar contra o vilão. Não por algum senso de moralidade, mas porque lutar é legal. Voltando pro mangá de Dragon Ball, os vilões geralmente são o contrário desse tema de melhor através do esforço. São sempre esses personagens naturalmente poderosos, que jamais precisaram treinar, pelo menos não tão exaustivamente quanto nossos heróis, e também não se incomodaram em treinar para essa luta em particular. Estou lutando apenas contra vermes, porque eles me dariam algum tipo de trabalho. Além disso, o Vegeta e o Freeza tinham um objetivo, que era pegar as esferas do dragão e se tornar imortal. Esse é basicamente o caminho fácil. Adquirir uma habilidade onde você só não perde. Nunca que a galera do bem ia fazer isso, tanto que agora o Vegeta mora na Terra, faz parte do grupinho principal, e ele jamais decidiu vou virar imortal. Por quê? Muitos motivos. O Vegeta é realmente um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball. Além desse tema de escrita que eu expliquei aqui, ele tem um arco de redenção que é bem feito. Mas mais importante, ele era egocêntrico, foi entre Caraca, aspas muito derrotado, porque meio que ele ainda assim venceu. Ele Jogo venceu o da Goku, hora pra caramba. e percebeu, eu tenho que treinar, né, viado? Eu não quero que isso aconteça de novo, não. Vai ter gente mais forte e eu não quero perder. Outra coisa que eu sempre achei legal é que o Toriyama coloca uma resposta narrativa de como resolver um conflito sem combate. E aí vai lá, caga e resolve o conflito com combate. Por exemplo, na Saga do Céu, os androides vão aparecer daqui a um tempo. A reação de todo mundo é, ok, vamos treinar. E a Bulma, que é uma humana, não tem interesse em batalha, simplesmente fala, ei, eles vão acordar daqui a pouco. O que significa que eles estão dormindo, o que significa que a gente pode encontrar onde eles estão, destruí-los e não vamos precisar lidar com isso. E todo mundo fala, tem razão, vamos não fazer isso, entretanto? Eu gostaria muito de lutar contra androides que destruíram uma outra realidade. Eu quero ver se agora com treino a gente consegue vencer. E é simplesmente o que eles fazem. Salvar a Terra é bom e importante, mas sabe o que é muito mais interessante? Lutar contra a pessoa que vai destruir a Terra. Esse sim é o foco. Os personagens querem ficar melhor no que eles amam. E os personagens de Dragon Ball amam lutar. Geralmente personagens que perderam o gosto pela luta, ou não tem mais tanto interesse em ficar forte, eles são removidos da história. E geralmente fã de Dragon Ball fica muito puto com isso. Tipo, o Gohan agora tá fraco no Super, ou pelo menos estava, agora tá mais forte, porque ele virou só um professor. Sim, ele só quis ser um professor mesmo. Ele parou de treinar, então ele ficou fraco. É isso. Gohan é um personagem com um arco muito interessante também, porque ele é um pouquinho mais pacifista que o resto do elenco. Ele não gosta tanto de lutar, mas o Goku simplesmente não compreende que isso é algo que alguém pode
ter, sabe, uma falta de desejo de lutar. Então empurrava o Gohan pra isso e eventualmente adquiriu esse desejo, mas eventualmente ele perdeu esse interesse. Acontece, ué. Eu não vou falar muito do desenvolvimento de personagens e relações entre personagens de Dragon Ball, só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei. Tem essa questão toda do Gohan que vai direto com os temas da narrativa, como eu falei. Eu gosto muito da história do Trunks do futuro, eu acho ela bem agridoce. Mas, em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê, às vezes, é um termo que usam só pra falar eu não gosto, só que, tipo, de uma forma chique. E quanto a ser básica, sim, ela é básica, essa realmente é a ideia dela. Em outros animes, os personagens estão ficando mais fortes pra chegar em um objetivo. Em Dragon Ball, os personagens estão ficando mais fortes pra ficar mais forte. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então, o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes pra lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles sentem prazer nessa fórmula. Mas, Danael, é sempre a mesma coisa, isso é repetitivo. É literalmente o tema da narrativa, cara, não fui eu que escrevi. Se Dragon Ball fizesse uma coisa diferente, eu ia olhar com uma cara confusa, na verdade, porque estaria traindo o que Dragon Ball é. Imagina se aparece um Batman e derrota todo mundo com preparo. Seria brabo? Seria interessante pra cacete. Só que vai um pouco contra a ideia do que Dragon Ball é. Eles querem ficar mais fortes. Não faz sentido apresentar um personagem mais fraco pra ser um vilão. E a forma como Dragon Ball é escrito permite que, a história possa seguir infinitamente. Não estou dizendo que deveria, já deveria ter acabado até. Inclusive, acabar com o Vegeta admitindo que o Goku é mais forte é um ótimo ponto final. E, em segundo lugar, permite que as habilidades e poder de luta de cada um dos personagens escalem infinitamente. Ah, Goku tá lutando contra deuses agora? Sim, deuses são mais fortes que ele, então ele obviamente vai treinar pra ficar tão forte quanto um deus. É alguém mais forte, uai. Dragon Ball é uma história muito, muito simples. Mas funciona. Os temas da narrativa estão aqui pra complementar essa simplicidade. E francamente tem nada de errado com isso. E como eu disse, leia o mangá, ele genuinamente é bom, ele é muito gostoso de ler. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros seja membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Muito obrigado pelos vários felizes aniversários, parabéns que eu recebi no meu vídeo Hotline Miami. Vídeo Hotline 2 em breve. Até a próxima e até! É isso. Cara. Aí, rapaziada. Mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídia japonesa. E eu falo mídia japonesa ao invés de só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy VII começa com um grupo explodindo um gerador de uma empresa malvada e termina com seu grupinho lutando contra um deus que consegue destruir o sistema solar 3 vezes durante a mesma luta. Dragon Ball não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes, porém eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e em mangás. Os personagens estão ficando mais fortes pra ficar mais forte. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes pra lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles sentem prazer nessa fórmula. Mas, Danael, é sempre a mesma coisa, isso é repetitivo. É literalmente o tema da narrativa. Gosta tanto de lutar, mas o Goku é interessante também. Então empurrava o Gohan pra isso e eventualmente entre os personagens e relações entre personagens de Dragon Ball, só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei. Tem essa questão toda do Gohan que vai direto com os temas da narrativa, como eu falei. Eu gosto muito da história do Trunks do futuro, eu acho ela bem agridoce. Mas em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê às vezes é um mas, em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê, às vezes, é um termo que usam só pra falar eu não gosto, só que, tipo, de uma forma chique. E quanto a ser básica, sim, ela é básica, essa realmente é a ideia dela. Em outros animes... Cara, eu tô tentando montar um raciocínio aqui, velho, assim... Teria que dar uma pesquisada mais sobre isso, mas não sei, velho. Ele não foi o criador, mas ele popularizou. Por ele ser popular, não faz sentido chamar. Eu não sei se eu concordo muito com o Danael não, tá, rapaziada? Ah, Dragon Ball popularizou, então não pode falar. Não sei se eu concordo com isso não, velho. Em animes, então não é exatamente clichê. Clichê, às vezes, é um termo que usam só pra falar eu não gosto, só que, tipo, de uma forma chique. E quanto a ser básica... E, cara, Dragon Ball lança até hoje, né, velho? E, sei lá, mano, assim... Não é porque ele... Ah, ele foi popular, então se ele seguir um caminho que vários outros animes seguem também... Não é ele que é o clichê, os outros são clichê, mas Dragon Ball não, porque foi o Dragon Ball que popularizou. Não sei se eu concordo com isso não, velho, enfim. Mas que a história é básica, aparentemente aqui eu concordo, tá ligado? Assim, falar que a história é básica, ele até fala aqui que é básica...
Enfim, concordo com ele, velho. Assim, é foda também, né, velho? Porque um dia eu pretendo assistir o anime, que vocês sabem, eu não acompanho o mangá, acompanho só a animação, né? Então, eu vou avaliar a animação quando eu pegar pra assistir Dragon Ball. Então, enfim, vou dar a minha opinião baseada no anime. Se a pessoa chegar pra mim, Juan, mas no mangá isso é descrito assim, assim. Cara, não interessa o mangá, eu quero saber do anime, tá? Eu vou avaliar o anime, beleza, rapaziada? O mangá eu tô ligado que é melhor. A gente já viu um vídeo aí comparando saga, mangá, anime. E, cara, o mangá é infinitamente superior, tá ligado? É muito superior. Que nem eu falei, eu não tenho apego nenhum a Dragon Ball. Eu não assisti só alguns episódios quando era mais novo. E mesmo sem conhecer, não ser apegado ao universo, teve aquela cena do Mestre Kami, como eu falei lá, que chega a me arrepiar, velho. Aquilo lá foi muito foda. Enfim, cara, Dragon Ball realmente teve sua importância, popularizou, porém, como ele falou lá no início, ele não foi o criador, então assim, né, ele não criou, mas já existiam outras obras que seguiam a mesma linha, tá ligado? Então assim, acho que Dragon Ball não fica isento, assim, de ser chamado de clichê, não. Acho que pode dizer que Dragon Ball é um clichê também, velho. Pra mim, né, pelo menos eu penso dessa forma. Talvez lá quando saiu, há um década atrás, aí você pode falar assim, pô, não faz sentido Dragon Ball ser considerado clichê e tal, mas hoje em dia, velho, não sei, acho que pode dizer que Dragon Ball toma um caminho meio clichê, tá ligado? Acho que pode dizer sim, mas enfim, é minha opinião, rapaziada. Queria ouvir a opinião de vocês também, comentem o que vocês acham, beleza? Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Danael Fernandes, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Bom, como eu falei, comenta aí. Como eu falei, eu acho assim, como um cara vendo de fora, acho a história de Dragon Ball básica. Eu acho que hoje em dia, né, velho? Pode-se dizer que a história é meio clichê, sim. Eu acho que não tem problema disso, ainda mais sabendo, né, que existem outras obras antes que, né, que antes de Dragon Ball, mas não eram tão populares, que se popularizou foi Dragon Ball. Enfim, é isso, queria saber a opinião de vocês também, comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Um abração, valeu, falou, rapaziada. Eu fui. I am on a whole nother level. Really only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say